Vovoteca TV e vocês! Salve, nação lotequeira! Parece que já foram muitos, mas estamos apenas no terceiro concurso de 2026, o ano dourado da loteca brasileira, e que eu tenho certeza, você vai fazer 14, acredite. Afinal, você tá me ouvindo, você tá no pé quente. E é uma loteca daquelas, né? Todo mundo fala, estaduais, tem muito favorito, e tem bastante. Nada mais, nada menos que 5 super favoritos nesse concurso. E aí, como dizia meu velho e saudoso pai, o seu João, da CEAGESP aqui em São Paulo, um grande vendedor de maçã argentina, por sinal. Onde está os grandes favoritos, filho? Não esqueça, escolha um ou dois e jogue triplo neles, porque é aí que mora a chave do cofre. E não é que é verdade? Semana passada eu lembrei disso, lembram? Pois é, e aconteceu. E essa? 3 jogos no sábado, o restante tudo no domingo. Sampaio Correia e Botafogo, Guarani e Santos são os 2 jogos que vão fechar o concurso dos 2,5 milhões. Isso porque o 1228 acabou acumulando em 1,5 milhão e agora a Caixa prevê que vai aumentar mais 1 milhão. Isso é previsão, não é certeza, mas eu acho que bate 2,5 milhões. E vamos falar muito desse concurso. O Matheus vai analisar os números parciais da grande enquete Vovoteca, mas isso depois que você deixar o like e o joinha da sorte, que faz o YouTube entender que loteca é cada vez mais um assunto relevante. Senta o dedo, moçada! Antes do Matheus, coloca aí na tela nossos bolões para essa semana do grande desafio 2,5 milhões. Minha opção, após analisar a rodada de quarta, né, porque eu não tenho como analisar a de quinta, eu joguei aí 3 bolões. Aquele tradicional 5 duplos e 3 triplos, dividi em 20 cotas. O outro tradicional 43% cercado, que é os 6 triplos. Esse é difícil de montar, viu? Ainda mais em concursos assim. E o terceiro, que eu chamo de caça-zebras e surpresa. Ele é um bolão um pouquinho mais barato, porém ele é bem encorpado, né? Ele entra aí com 8 duplos e 1 triplo. Se gostarem, tá aí o código online da lotérica que a gente registra, Princesa da Sorte, ou você também pode pedir pelo 0800. Vejam sempre nossos bolões em primeira mão acessando o www.vovoteca.com. Ali você já olha e quando você entrar para comprar online ou pedir, você já vai saber aquilo que você está pedindo. Eles acabam rapidamente? Sim, mas acredito que até a hora que eu estou gravando, existam cotas. Corra lá, reserve o seu e venha ganhar junto com o JP. Salve, salve galera amiga! Prontos para essa loteca acumulada de 2,5 milhões de reais? Nossa grande enquete já está na tela e contando já com mais de 2.000 votos nessa quinta-feira, vamos aos destaques. São 5 mandantes como super favoritos, os bicho-papões da loteca, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza e o temido Bragantino, todos levando junto as maiores zebras dessa loteca. E nenhum jogo de equilíbrio máximo. 8 favoritos normais espalhados, um deles na coluna do empate, algo difícil de acontecer, e é no clássico Figueirense e Avaí, um dos jogos mais equilibrados desse concurso. 13 jogos possuem colunas favoritas. O único jogo que não é Náutico e Sport no Pernambucano. Seria esse o jogo mais complicado de todos? Olhando com carinho para nossas zebras e surpresas, jogo 1, São Paulo, zebra, por toda a situação que o clube vive atualmente, tirando a confiança do seu torcedor e, consequentemente, dos apostadores também. Mas sabemos que clássico de gigantes, tudo pode acontecer. Às vezes rola uma zebra gigante onde menos esperamos. Jogo 3 ainda no Paulista, o Mirassol deve dar muito trabalho para o Palmeiras nesse jogo. Eu acho uma das zebras mais possíveis desse concurso. Não vejo o Palmeiras como um ótimo seco. Jogo 7. O Ipiranga promete dar trabalho para os grandes do Sul nesse estadual. E jogando em casa contra o Inter, que ainda não está todo completo, pode pintar uma surpresa aqui.
Jogo 8, o Galo super favorito, mas ainda com muita mescla de jogadores, eu não descarto um tropeço aqui. Início péssimo do Gigante Mineiro, já com 2 empates contra times que quase ninguém conhece. Muito perigo aqui, assim como foi na última loteca. Jogo 12, eu vou deixar só um aviso aqui, o Bragantino, quando tá de super favorito na loteca, costuma derrubar muitos lotequeiros. Isso é só uma superstição, tá, galera? Deve vencer, mas vai que, né? Jogo 14, Guarani inicia bem mal no Paulista e esse jogo contra o Santos pode ser a chance do time respirar dentro de casa. O Peixe é favorito sim, mas eu vejo aqui, por exemplo, um empate como muito possível. É isso aí, galera. Esses foram os meus breves destaques da enquete. Continue votando no vovoteca.com e no LotequeiroSBR nessa ferramenta, que ajuda demais a nossa grande nação lotequeira. Sem mais enrolação, passei a bola para o JP e ele traz a análise do nosso jogo Sugestão. Beleza, filhão. Novamente uma grande análise do que é uma grande enquete, que nem a nossa do Vovoteca, que vai lá apontando mais de 2.000 votos. Se você não votou, cola lá no Vovoteca ou no LotequeiroSBR e deixe também seu voto. Só assim nós conseguimos fazer uma enquete bem encorpada que pode ajudar a toda a nação lotequeira. Você jogou na tela a nossa matriz raiz, o nosso esqueleto do bem, com 14 secos, tá? Vocês aí que estão me ouvindo, tem uns grupos aí que gostam de brincar. JP fez 9, JP fez 8. Pô, mas é 14 jogos secos. Que é aquele canal, aquele bolão, aquele blog que consiga montar uma matriz, uma raiz de secos e acertar entre 8, 9 ou 10, te coloca na cara do gol. Pense comigo, 9 secos acertados significa que, dependendo, é evidente, dos jogos, se você jogar 5 duplos bem cercadinho, você pode chegar ao prêmio. É nada mais que isso quando eu faço a sugestão da matriz 14 seco. Quer saber como ela é tão boa? Se você acertar 8, 9 secos, nenhuma bets qualquer da vida, legalizada lá no Vovoteca, veja lá que prêmio você pode concorrer a depender de quanto investir. Lembrando que bets é proibida para menores e tem que ter o domínio .bet.br. Toda loteria é proibida para menor. Você que é menor, vai azarar a gatinha, que é muito melhor. Então o Matheus jogou aí, eu vou falar um pouquinho o que me levou à marcação. Corinthians e São Paulo, seco Corinthians, e já jogo aí a zebra da rodada como o São Paulo. Poxa, JP, mas o São Paulo vai ser rebaixado. Vamos parar com isso, né, galera? O pessoal vai muito atrás de primeira, segunda rodada e começa a soltar opiniões na mídia que não tem nada a ver. O São Paulo, ele vive um momento delicado internamente e isso acaba entrando para dentro do campo. Não vamos esquecer que no ano passado, quem estava com esse momento ruim era justamente o Corinthians. Ele só não foi rebaixado, como também ganhou a Copa do Brasil. Então, olho vivo, porque cavalo não desce escada. Corinthians, para mim, é o seco natural e São Paulo também é uma zebra natural. Timão hoje pega o Bragantino fora e o São Paulo pega o São Bernardo em casa. Entende como cada rodada as coisas podem mudar? É isso. Vamos ficar ligado hoje nessa quinta. Cruzeiro e Uberlândia, que eu estou indo de Cruzeiro. A Raposa, após a derrota em casa 1-2 para o Pouso Alegre, que derrubou a Loteca, visitou e venceu a Tombense também por 2-1. Ou seja, zerou aqui o saldo de gols. E assim, com essa única vitória, ele lidera o grupo C. Aqui recebe o Uberlândia. O que o Uberlândia mostrou nesses 2 primeiros jogos? Mostrou ser um time bem armado, mas defensivamente. Empatou em casa 0-0 com a Tombense e fora ontem empatou com o Betim por 1-1. Destaco que a Raposa não perde para o Uberlândia há 10 anos. 6 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Meu seco, Cruzeiro, coluna 1. Assim como no jogo 3, Palmeiras e Mirassol. Aqui é um pouco diferente. Não esqueça aquilo que eu falei do jogo 1. Aqui também se repete, tá? O Palmeiras está mandando jogos na Arena Barueri, que é uma bela arena também, né? Que em termos de gramado não deve nada pro Allianz Parque. E vai receber quem? O Mirassol. Eu estou indicando aqui o Palmeiras como o início da matriz, coluna 1, e indicando junto meu primeiro duplo, coluna 1 e coluna do meio.
O Mirassol mostra a todos o que é um início de campeonato. Venceu com propriedade o São Paulo na primeira rodada e ontem, talvez de salto alto, foi atropelado pelo estreante e empolgado Primavera de Indaiatuba. O time tá bem esse Primavera. Fato é que vai à Arena Barueri com outra postura, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O Verdão é favorito, mas a gangorra de começo de ano pode estar nesse jogo. Por isso, essa indicação de coluna 1 e coluna do meio como primeiro duplo. Assim como eu vou agora para o Rio de Janeiro, para a Volta Redonda, cidade do Aço, onde o Voltaço recebe o Flamengo, o grande time brasileiro. Essa que é a grande verdade. Eu começo no Flamengo, coluna 2, mas coloco o alternativo X2 como segundo duplo. O Voltaço começou bem, 1-0 no Boa Vista, mesmo atuando com 10 desde o final do primeiro tempo. Isso aí mostrou que o time sabe se defender, né? Soube segurar esses 3 pontos. Já o Flamengo, reserva sub-20, está sentindo o peso de enfrentar adversários, apesar de menor expressão, atuarem com um time de jogadores experientes. Foi assim no empate com a Luzinha, 1-1, e ontem na derrota para o Bangu, tradicional Bangu, né? Eu acho que, como aqui já vamos entrar na terceira rodada, mesmo com esse time sub-20, o Flamengo começa a ficar melhor entrosado, mas não deixa de ser um jogo de risco. O Fla não perde para o Voltaço há 11 jogos. Será que é agora que cai? Pode ser, né? Porque não perdia pro Bangu, acho que há 34 anos. Perdeu, né? Tá tudo bem, os flamenguistas vão dizer, mas perdeu, mas não era o Flamengo. É o peso da camisa. E aqui ela pode voltar a entrar em campo seco. Flamengo, coluna 2, alternativo, uso o meu segundo duplo, X2. Atlético Goianense e Goiás, o grande clássico goiano. O campeonato mal começou e já na terceira rodada o grande clássico aparece. Times bons, porém ainda se ajeitando. Acredito que aqui o empate é boa alternativa para Seco. Começa com ele, Seco. Talvez termine com ele. O Atlético Goianense estreou vencendo o Anápolis por 2-0. Hoje pega o Aparecidense. E o Goiás estreou atropelando o Goiatuba por 4-0. E hoje pega a equipe do Craque. Acho que o Craque é de Catalão, se eu não me engano. Seco aqui para um empate no clássico goiano. Vasco e Nova Iguaçu. Estou marcando seco o Vasco. O Vasco é o grande carioca há mais tempo na fila do estadual. Faz sua estreia hoje recebendo o Maricá. Não é fácil bater o Maricá. E na sequência permanece em São Januário. Ou seja, vai ser 2 jogos seguidos como mandante. E vai pegar o Nova Iguaçu, que também vai fazer sua estreia nessa quinta aqui, visitando o Sampaio Correia Carioca, tá? Um pega que o Vascão não perde há 21 anos, tá certo aí que não foram tantos jogos, mas há 21 anos o Nova Iguaçu tenta bater no Vasco. É lógico que em casa é um favorito natural e eu vou com ele, vou com o Vasco, coluna 1. Ipiranga e Inter é o jogo 7 do Gauchão. Ipiranga estreou empatando fora, derrubando muita gente com o Juventude na Serra em 1-1. E o Inter estreou batendo no Novo Hamburgo de virada e foi sofrido por 2-1. Lembram? A gente não pode esquecer desses detalhes. Hoje o Ipiranga pega o Guarani de Bagé em casa e o Inter pega o Monson fora. Vamos ver como é que joga esse Monson e como vai se comportar o Inter. Aqui eu tô achando o seguinte, o experiente time, que é o Inter, isso aí sempre acontece quando um grande visita um pequeno, porém experiente time, sempre deixa no apostador, que somos nós, a dúvida, será que aqui a surpresa aparece? Eu respondo sim. Esse risco é realmente real, né? Até pelo jogo do Inter com o Novo Hamburgo, e não me surpreenderia com ao menos um empate. E é o empate que eu começo a matriz, mas eu vou usar o duplo X2 para tentar levar esse ponto do jogo 7 do meio da loteca. Atlético Mineiro e Tombense fazem um jogo
11, né? Aqui o Atlético recebe a Tombense, que empatou na estreia fora com o Uberlândia em 0-0 e perdeu para o Cruzeiro em casa ontem por 2-1. Já o Galo, em 2 jogos, por enquanto, 2 empates. 1-0 com o Betim em casa e 1-1 com o Norte fora. Jogo que ele podia até perder, né? Assim, o Galo é apenas o terceiro do grupo A. Lembrando que 2 avançam. E os estaduais esse ano são de tiro curto, devido ao Brasileirão, que logo no final do mês começa. Assim, vencer a Tombense, última do grupo B, se torna quase obrigação. E vencendo, aumenta o tabu de não perder para a Tombense. Já tem 11 confrontos. Que tempo, hein, Tombense? Será que você dá o tombo agora? Acho que não. Galo, coluna 1. No jogo 9, aí sim, é um clássico de grande expressão e dificilmente a gente consegue acertá-lo no seco. Por isso, eu estou indicando Figueirense e Avaí como sendo o jogo do triplo e indicando o Figueirense a coluna 1 para começar essa marcação, né? Para quem tá buscando um seco, quem pensar que nem eu, tá? Porque loteca é individual, cada um tem seu palpite, não é verdade? Às vezes até eu falo, né? O pessoal às vezes reclama de palpite de um, palpite do outro, fala esse é fraco, aquele é fraco, não sei quem é fraco. Gente, palpite todo mundo dá, então não é nem necessário sair printando palpites. Basta você ir até a padaria, falar com o padeiro, vai lá no posto de gasolina, fala com o frentista, pede os palpites que ele te dá, né? Você vai ver que todo mundo tem um palpite diferente. Essa que é a verdade. O Figueirense estreou com 2 vitórias, perdeu ontem 2-1 pro Brusque. Eu ouvi dizer que não foi completo o time, não sei, a confirmar. E o Avaí também tem 2 vitórias e 1 derrota. Venceu na estreia, perdeu o segundo jogo e venceu esse último. Ou seja, estão equilibrados até nessa pontuação. É jogo difícil, tá? A grande rivalidade que é sempre marca desse clássico. No ano passado, por exemplo, o Figueirense levou a melhor nessa época por 1-0. Já em 2024, quem levou a melhor foi o Avaí, vencendo por 2-1. Ou seja, o placar dos jogos mostram a indefinição reinante nesse grande clássico. Isso faz parte do histórico. Seco, Figueirense, coluna 1, alternativo para quem puder. Manda um triplo aí e pula pro jogo 10, que nem eu tô pulando agora, onde o Fortaleza, para mim, seco, recebendo o Maracanã. Fortaleza aí que estreou em 0-0 com o Ferroviário. Era um jogo que muitos achavam que o Fortaleza iria vencer, mas ele só empatou. E hoje vai pegar o Quixadá, tá? E aí, no final de semana, pega o Maracanã. Na minha visão pessoal, o ponto a ser observado aqui são as 3 derrotas seguidas. Já jogou 3 vezes o Maracanã. Perdeu 0-1 para o Ferroviário em casa, perdeu fora 1-0 para o Quixadá e perdeu novamente em casa agora para o Horizonte por 2-1. Assisti dois desses jogos e percebo que o Maracanã mostra muitas falhas em todos os setores, tá? Defensivo, meio-campo e ataque. Acredito que o tricolor, com um pouco de empenho, confirme o seu grande favoritismo do jogo 10. Fortaleza, coluna 1, continuo no Nordeste e agora eu estou no Recife. É Náutico Esporte. JP, você marcou seco? É Náutico, coluna 1? Sim, marquei seco para um início de matriz, com possibilidade até de quem puder gastar um duplo, um X ou até o triplo, né? Cercando mais um clássico aí. Mas haja dinheiro para cercar tudo. O Náutico vem utilizando os titulares e o Sport vem rodando o elenco, ou seja, jogando mais na base do mistão. Lógico, por ser um clássico, deve usar aqui um número maior de titulares. Isso é uma informação a confirmar, não estou dando uma informação. Estou passando o que eu estou pensando. Mas, a princípio, pelo momento, começa a matriz na coluna 1 do Timbu. Náutico, coluna 1. Jogo 12 é ele, é o Massa Bruta Bragantino, em Bragança Paulista, recebendo a Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui eu estou indo de Bragantino, na matriz seco, coluna 1, e devo manter em meu jogo pessoal. O Massa Bruta aparece com 86% nesse momento das intenções de aposta,
é o super favorito do concurso, é melhor e muito mais entrosado que a Pantera. E aqui eu abro um destaque aqui pro meu amigo Rogério Salvino, que é lá de Ribeirão Preto, que é muito por dentro das coisas do Botafogo, da Pantera, e ele falou: JP, pode avisar aí no vídeo, hein? A Pantera fez a limpa geral entre dispensa de jogadores e membros dos todos os departamentos. 90% dançaram. Dançou jogador, dançou preparador, dançou todo mundo. Então, renovou tudo. Vamos começar do zero aqui e ver o que vai acontecer. É lógico que resultado positivo sempre pode acontecer nessas mudanças, surtir aquele efeito positivo. Mas imagino ser difícil que isso aconteça a curto prazo. Aqui eu vou de Bragantino, coluna 1, vou acreditar no Massa Bruta. Se bem que quando a gente acredita muito nele, ele costuma dar rasteira no lotequeiro. Sampaio Correia pega o Botafogo. Sampaio Correia do Rio, Botafogo do Rio. Aqui eu penso que o Sampaio estreia hoje recebendo o Nova Iguaçu. Já o Fogão Misto Quente vai nos mostrar como é que é esse time, se vem focado. Ele vai visitar hoje a Luzinha. Então, jogos de quinta. Lembro que o ano passado, nessa mesma época, com essa mesma situação, o Botafogo visitou e perdeu do Sampaio por 2-1, marcando o gol de honra. Estava perdendo 2-0, marcou o gol de honra já nos acréscimos. E foi de reserva, como eu disse, barra sub-20. Ou seja, novamente, risco aumentado aqui no jogo 13, né? Então fica difícil, né? Você marcar um seco. O famoso pode aqui perder do menos famoso do pequeno. No seco, eu até arrisco começar com o Sampaio Correia, mas respeitando o peso da camisa e tendo ainda um quarto duplo aqui, eu vou usar nesse jogo. Por que não? Duplo aberto, caçando beirada, caçando surpresa. Coluna 1 e coluna 2. Jogo 14, fechando o concurso dos 2,5 milhões, o Guarani recebe o Santos Futebol Clube. É o Bugre contra a Baleia. Inicial matriz com seco no Santos, coluna 2. Gasta o quinto duplo aqui, empate e coluna 2. O Bugre começou titubeante, 1-1 contra o Primavera, né? Recebeu o Primavera e tomou susto que nem ontem tomou o Mirassol com esse Primavera. 1-1, né? E na sequência, o Guarani perdeu 2-0 para o Novo Horizontino. Aqui, ele vai pegar um peixe de bom início. 2-1 em cima do Novo Horizontino, que não é fácil ser batido. Mesmo perdendo ontem 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri, mostrou que tá focado. É um time melhor, tá melhor preparado que o Guarani, né? Vai tentar buscar a taça desse Paulistão. Imagino aqui um bom jogo, onde o Bugre tende a ser mais precavido. Precavido o suficiente, quem sabe, para arrancar um empatezinho aqui. Por isso, como eu tinha um duplo, por que não? Empate e Santos. É isso aí, galera. Utilizem as análises e palpites que baterem com sua visão, pessoal. Esse é o objetivo do nosso canal e acredito ser de todo mundo que tenta ajudar a loteca. Palpite, na verdade, é o que eu já disse um pouco aí no meio, é a parte menos importante de nosso trabalho, que é em prol e gratuito para a nação lotequeira. Observem, acima de tudo, as ferramentas em nosso vovoteca.com. Confrontos diretos, dica do vovô, vai lá que você pega lá as dicas de tabu. A bolsa esportiva, a original, tradicional, que eu joguei na loteca brasileira em 2012 e hoje faz um sucesso estrondoso. Confira ela lá. E a minha, diferente daqueles que me copiam, ela vem com a análise da bolsa. Eu busco na entrelinhas aquilo que está pensando os profissionais que analisam os jogos, tá? Então eu vou lá buscar o que eles deixam ali de bom empate, o jogo de visitante. Tem uma série de detalhes que vale a pena ver sempre. É lógico, no estadual demora um pouco mais para sair as odds. Tanto é, falando em odds, que eu não tenho como deixar a mini loteca para esse final de semana, aquela que eu falei no vídeo passado, até porque
as casas de apostas ainda não liberaram todas as odds para o final de semana, então não deu para me montar a tempo de compartilhar aqui, mas com certeza estou compartilhando sempre no vovoteca.com. E não deixe de visitar o nosso Lotequeiros BR com as análises escritas e boas análises do trio de jovens lotequeiros, Matheus, Nicolas e Paulinho. Quem olhou na semana passada, é lógico, os anos seco e os anos duplos, quem soube combinar, chegaria a 13 acertos. Só erraram um jogo combinando com o duplo. Fizeram 13, tá? Não jogaram, tá? Nem dá para jogar 14 duplos. Mas, se vocês olharem, vão ver que só erraram um jogo. Quero te ver milionário nesse final de semana e por isso, com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, eu digo amém.